Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Para a Audinéia, que eu não conheço ainda, estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Jaziel, se estiver lembrando aí, já estivemos juntos em outras oportunidades. Eu me chamo Leonardo, Lembro, sim. sou técnico de campo da Copse, entidade que presta serviço aos empreendimentos aqui do território Piemonte do Paraguaçu e alguns do Bacia do Jacuí também pelo projeto Bahia Produtiva. A gente está adotando agora essa metodologia de assistência, né, devido ao período que estamos vivenciando. Então, devido a esse isolamento, para a gente não perder o vínculo com os empreendimentos e também estar prestando, de qualquer forma, uma assistência ou orientação aos empreendimentos. Então, a CAR, ela nos orientou a respeito dessas atividades e aí a gente faz através de videoaulas ou videoconferências, abordando temas que são realmente importantes e significantes para os empreendimentos. Esse projeto, ele é um projeto do governo do estado, né, que tem uma parceria forte com a mentora nossa e parceira, a CAR, que é quem norteia e que faz a gestão desse projeto com o financiamento do Banco Mundial. Então, hoje, para os que estão presentes aqui, a gente vai iniciar, porque está tendo uma outra apresentação, mas o pessoal, de qualquer forma, quando terminar lá, vai passando para essa apresentação nossa aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre o Plano Safra 2020-2021. E para isso a gente conta aqui e agradece a presença de Audinéia Marques Rodrigues, coordenadora da Unidade do Agroamigo, e Jaziel Costa de Santana, que é agente de desenvolvimento, ambos aqui da Agência do Banco do Nordeste de Itaberaba. Então, para os que estão aqui, a gente vai fazer primeiro a apresentação de Audinéia, ela vai apresentar, e, na verdade, talvez para não interromper a apresentação, então se for alguma dúvida realmente pontual, a gente pode ou falar aqui que eu faço a pergunta, ou na caixazinha de texto aqui no chat vocês podem escrever, que aí a gente vai fazendo as perguntas para ela. E quando ela terminar a apresentação dela, se tiver mais perguntas, a gente esclarece e depois a gente passa a palavra para Jaziel. Está combinado assim? Ok, Léo. Ok, então. Jaziel vai abrir a apresentação. Por enquanto, Audinéia, você pode ir se apresentando para nós aqui, viu? Prontinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Audinéia, né, como ele já me apresentou aí. Coordeno a unidade do Agroamigo aqui de Itaberaba. Vou falar um pouquinho, né, sobre o Agroamigo, o que a gente financia, onde a gente atua, né, e qualquer dúvida podem perguntar aí. Deixa eu só aparecer aqui para mim a apresentação. A gente começa. Apareceu? Está aparecendo. Apareceu a tela e você só faz agora isso. Pronto. Pronto. Pode maximizar, Jaziel, como se fosse apresentar mesmo em tela inteira. Tá, eu estou só fechando uma notificação que apareceu aqui. Perfeito. Agora foi, né? Para você aí, Audinéia, tá tranquilo? Você está conseguindo visualizar? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Bom, gente, à medida que for precisando passar, você me fala, aí eu faço. Tá bom, tranquilo então. Gente, então, o Agroamigo, em 2020, completou 15 anos aí, né, a gente está com essa logomarca já do aniversário aí do agro, né, 15 anos aí ao lado de quem vive no campo. Então, assim, é uma marca já registrada no mercado, né, na região Nordeste, e a gente está aqui para poder realmente fortalecer e contamos, né, com a parceria de vocês também, para a gente sempre levar esse crédito mais longe e para quem mais precisa. Pode passar aí, Jason? Bom, então, o que é o Agroamigo, né? Ele é esse programa, né, do Banco do Nordeste, voltado para a microfinança rural, e que atende o agricultor familiar na própria comunidade dele. Então, a gente vai até lá, né, a gente tem uma rede de crédito que visita os clientes que estão no campo com eles diariamente, para fazer toda a prospecção, e ele vem aqui exatamente só receber o dinheiro na agência. Então, assim, é um crédito acompanhado, orientado, onde o cliente tem toda a comodidade de ser atendido na própria comunidade, ou dependendo da situação até, né, como agora, na sua residência.
Pode passar aí, Jéssica? Então, para quem se destina, né, o crédito do Agroamigo? São os agricultores familiares, né? A gente sabe que hoje temos a DAP variável e temos a DAP B. O Agroamigo, ele atende os dois públicos, né? O Agroamigo Crescer, que é um dos nossos produtos, para quem tem a DAP B, e o Agroamigo Mais, né, para quem se enquadra no grupo variável. Eu vou explicar mais um pouquinho na frente ainda sobre a diferença exatamente de cada um e como se aplica na prática. Mas pode passar aí. Bom, como é que a gente sabe se é pronafiano, né? No caso, algumas pessoas ainda podem ter essa dúvida. Então, para acessar o Agroamigo, ele tem que ter DAP, né? Que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. É a partir desse documento que a gente vai direcionar para a DAP, né? Para o Agroamigo Crescer ou para o Agroamigo Mais, né? Que são as duas linhas que a gente atende. Estão conseguindo ouvir bem aí, pessoal? Tá sim, Adinha. Tá bem. Sim. Pronto, tranquilo. Sim. Pode passar para o próximo. E como é que o Agroamigo atua, né? Como é que a gente faz essa atuação? Como eu já disse no início, o atendimento, ele é por meio do agente de crédito, que está na propriedade com o cliente. Então, a gente tem o relacionamento deles diretamente com esse agricultor. E, além disso, a gente faz, né, além de conceder o crédito, a gente faz uma orientação sobre o financiamento, sobre a aplicação do crédito, sobre o planejamento. A gente não presta assessoria, a gente presta mesmo a orientação do crédito em relação ao empreendimento financiado. E o Agroamigo, ele é operacionalizado pelo Instituto Nordeste de Cidadania, né, no caso, o INEC, e por meio de termos de parceria com o Banco do Nordeste. Então, quais são realmente, né, os nossos produtos no Agroamigo? A gente tem aí o Agroamigo Crescer, né, que é o nosso carro-chefe aí, foi onde tudo se começou, né, no Agroamigo, foi pelo Agroamigo Crescer, e a gente atende o público, né, o micro mesmo, que é o pessoal da DAP-B, né, quem tem renda anual de até R$23 mil, e que estão na atividade, estão no meio rural, ou, né, desenvolve a atividade, moram no meio urbano, né, mais próximo do meio rural, desenvolve a atividade no meio rural. E o Agroamigo Mais, como eu já falei também, só reforçando, o pessoal do grupo variável da DAP, né, e agora, com a mudança do Plano Safra, 2020 e 2021, a gente está atendendo, na verdade, financiando até R$20 mil para esse público, com limite de endividamento de até 40 mil. Né? Então, o Agroamigo Mais, a gente faz esse projeto para o cliente até R$20 mil, sem o custo para a elaboração do projeto, né? Todo o processo é feito, né, de forma gratuita com o cliente. Pode passar, Chássio? Pode, né? Rapidinho. Esse limite antes era o quê? 15, 18 por operação? Era 15 mil no Agroamigo. E agora, aumentou R$5 mil aí foi para 20 mil. Legal. Pronto. Então, o Agroamigo Crescer, a gente tem aí um limite de financiamento de R$5 mil por cliente, né, por operação, com prazo de até 24 meses, já considerando a carência aí de 12 meses, né, até 12 meses de carência, e uns juros de 0,5% ao ano, com possibilidade de um bônus de adimplência aí de 40%, ou de 25%, né? Isso depende muito aí do item financiado pelo cliente, mas em sua maioria, por estarmos árido, o nosso desconto é 40% para atividades para custeio, para artesanato e serviços no meio rural, a gente tem o bônus aí de 25%. E o Agroamigo Mais, que segue a mesma linha do Pronaf, né? Jaziel vai explanar daqui a pouquinho sobre as linhas que a gente tem, né, no Pronaf, e aí o Agroamigo Mais está incluído. Só lembrando que o nosso limite no Agroamigo Mais é R$20 mil, e os juros também vai ser o mesmo juros do Pronaf, 2,75% para o semiárido, e as demais linhas de crédito até 4%. Mas ele vai explicar direitinho mais à frente aí, vocês vão entender. Pode passar aí, Jaziel.
Então, o que o AgroAmigo financia, né? O que a gente pode financiar no AgroAmigo? A gente pode financiar praticamente todas as atividades, né, no meio rural. Aí tem alguns exemplos: agricultura, atividades agrícolas, pequenas agroindústrias, atividades pecuárias, também aquisição de equipamento, serviço, artesanato, e agora, né, mais recente, a gente também está financiando o AgroAmigo Sol, né, que é aí o financiamento de energias renováveis, como a energia solar, por exemplo. A gente tem pouca demanda aqui na região, mas se alguém tiver demanda aí, a gente também atende, tanto no B como no variável, tá? Pode passar, José. E quais são os documentos, né, aí que precisa para poder ter acesso ao crédito? No AgroAmigo Crescer, essa documentação, ela é basicamente a DAP, né, do cliente, o documento de identidade e o cadastro ambiental rural. Esses 3 documentos, né, são os primordiais para ter acesso ao crédito hoje. O cadastro ambiental rural tem que estar em nome do proprietário do imóvel. Então, assim, a gente tem muitos casos de clientes que são comodatários, né, utilizam a terra de uma outra pessoa, e isso não impede que ele faça, desde que a terra onde ele vai fazer investimento esteja regular, né, tenha o cadastro ambiental. E tem algumas outras questões que está kit, né, com a Justiça Eleitoral, e também para financiamento de animais, ter cadastro na DAB, né, e está de frente com a DAB por conta da gente ter que emitir também a GTA para a liberação do recurso. E no AgroAmigo Mais, são os mesmos documentos do Crescer, acrescentando, né, que tem que ser DAP-V, tem um documento de vínculo com a terra, nesse caso pode ser uma declaração de posse, pode ser uma escritura pública, ou uma carta de anuência, também se for o caso. Para alguns programas aí vai precisar do avalista, ou garantia, né, algum tipo de garantia, na verdade, avalista, garantia real, e orçamentos dos itens financiados, né, caso sejam itens financiados aí, por exemplo, kit de irrigação, a gente vai precisar aí de um orçamento de uma loja. Mas é bem simplificado também. Pode, né? Oi. Desculpa assim estar te interrompendo, viu? Mas não, até pode falar. Mais dinâmico e algumas perguntas que são pontuais, assim, para aproveitar até essa tela aí que você está passando. Essa questão do documento, para o AgroAmigo Crescer, não colocou aqui, não precisaria desse documento de relação com a terra, algum documento que comprove? É um pouco mais flexível? Não precisa não, porque todos os dados a gente puxa da DAP. Então, a gente vai buscar tudo da DAP aí. O sistema hoje do Banco do Nordeste, o sistema do AgroAmigo, ele já é interligado com o sistema do SEAD, né, que é a Secretaria voltada para a agricultura familiar. Então, a gente já puxa todos os dados de lá, o imóvel, o dono da terra, tudo certinho. Não precisa do documento, não. Pronto, mas aí, de qualquer forma, então, já no AgroAmigo Mais, além disso, mas vocês precisam também a gente precisa, isso, porque o Mais ainda não é interligado ainda ao sistema. É tipo uma outra plataforma, eles não fazem essa ligação. Exatamente, isso. Uhum. Tá ok. Então, me permitam interromper aí, mas só para acrescentar, como também a questão do AgroAmigo Mais, ele também permite, como o Né falou aí, outras garantias, a garantia hipotecária, a hipoteca da propriedade. Aí, por conta disso, aí serão, em situações como essa, será necessário apresentar a escritura de compra e venda e as certidões comprovando que não existe nenhuma dívida que recaia sobre aquela propriedade, que aquela propriedade pode ser dada como garantia. Aí, já que eu vou falar sobre essas linhas de crédito, vale salientar que para todas as linhas de crédito que vão ser descritas mais adiante, a relação de documento é a mesma relação de documentos do AgroAmigo Mais, acrescentado desse adendo que eu fiz aí, em relação à necessidade, em alguns casos, haver a necessidade de uma escritura para comprovar a propriedade. Há casos em que tem que ser a escritura para comprovar a propriedade. Escritura ou um documento cartorário que seja equivalente à escritura. Que tenha registro, como, né? Por exemplo, um formal de partilha, uma escritura pública de doação, tem uma série de
de documentos de propriedade da terra. Ele precisa ter a propriedade. A propriedade ela é comprovada mediante a apresentação de um documento cartorário público. Sim, sim, perfeito. Aí, Adnet, só complementando, então, nesse caso, no AgroAmigo Crescer, que com a DAP você já consegue, né, filtrar esses dados. E se porventura, numa situação, a pessoa, ela tirou a DAP, só que no momento que ela tirou a DAP dela está vinculada a uma propriedade X, e um parente dele lá, que ele conseguiu um comodato, alguma coisa. Mas nesse AgroAmigo, o investimento dele vai ser para ser implantado em um outro terreno. Como é que funciona isso? Pode ser do mesmo jeito? Não. Nesse caso, a gente pede ele para poder alterar a DAP, né? No caso, fazer a alteração da DAP, alterando o imóvel, porque tudo já, como eu disse, já vem vinculado, né? Então, se a DAP dele fala que é a fazenda X, mas ele vai aplicar na fazenda Y, então vai estar errado. Ele pode ter problemas mais à frente, né? Então, a gente pede para fazer a alteração da DAP, né? Para colocar hoje o imóvel que ele está utilizando, e aí a gente segue com o crédito. Pronto, perfeito, entendido. Pode continuar. Obrigado. Certinho. Pode passar aí, Jéssica. E aqui temos a nossa área de atuação, né? Onde o AgroAmigo a unidade de Itaberaba atende, né? Quais são os municípios e estão aí relacionados: Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itaberaba, Lagedinho, Maceió de Souza, Rafael Jambeiro, Rui Barbosa e Wagner, né? Então, assim, caso o pessoal aí desses municípios queiram acessar o AgroAmigo, né? Estejam aptos, né, ao crédito, no caso tem a DAP, né, e tem algo lá que eles queiram financiar, é só procurar o pessoal, né, nos municípios tem o contato dos agentes de crédito nos sindicatos, na secretaria também de agricultura, então é só procurarem que o pessoal lá passa o contato do agente de crédito. Devido à pandemia, a gente não está podendo fazer palestra formativa, né, que faz parte da nossa metodologia. Para clientes novos é obrigatório participar da palestra. Por conta da pandemia, a gente não está podendo fazer, né? Até mesmo por conta para não fazer nenhuma aglomeração. Então, a gente está atendendo esse pessoal de porta em porta. Então, no caso, procura a rede de crédito, que ele vai até a casa do cliente, a gente faz uma reunião com eles individualmente, né? Explica direitinho todos os passos. Eu coloquei aqui mesmo só, né, mais simples para a gente poder passar para o pessoal, ficar mais claro o entendimento. Mas é só procurar que a gente atende, a gente vai até a comunidade, até a casa do cliente, na verdade, e prospecta lá essa proposta com ele, ver o que é melhor para ele naquele momento também, né? Às vezes o cliente quer financiar algo, a gente fala, não, isso aqui talvez vai te ajudar melhor, e a gente faz esse alinhamento com o cliente, né, visitando também de porta em porta. Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, e aí eu fico aberta para as perguntas. Pessoal, até coloquei no chat aí, quem tiver alguma pergunta, quem tiver com o microfone ok, que quiser perguntar, pode perguntar diretamente, e quem não, pode colocar aqui no chat, que eu passo a pergunta para a Audinéia. Por enquanto que o pessoal vai... Léo, eu tenho uma pergunta. Pronto, pode falar, Cid. Você se apresenta, Cid, fala da sua região aí de onde é e faz a pergunta, certo? Certo, Léo. Boa tarde a todos, Audinéia, Josiel, os convidados de hoje. Meu nome é Sidney Sobral Pereira, eu sou técnico em agropecuária. Faço uma atuação aqui no município de Santa Teresa, comunidade de Cercadinho. A gente está com uma agroindústria para fazer aqui um projeto de investimento pela CAR. E a gente tem uma agroindústria aqui na cadeia da mandioca, né? Vamos construir uma casa de farinha aqui. E a gente está aqui à frente para fazer a cadeia produtiva bombar, que já é muito forte. É a base da economia dessa localidade aqui, desse povoado. Mas eles fazem apenas a farinha, né? Um ou outro faz um derivado, um produto derivado. E com a chegada dessa agroindústria, a potencialidade vai aumentar muito mais, né? Fazer a beiju, extração da fécula, que a água aqui é jogada fora. Mas, enfim, a pergunta que eu queria fazer é para um cliente novo, CONDAP, categoria B, né? Pronaf B, o AgroAmigo. Esse cliente novo, ele tem que acessar um valor mínimo e já pode acessar um valor máximo, que é de R$5.000
para investimento na agricultura, na pecuária, ou nos diversos setores aí que essa linha de crédito permite. Ele já pode acessar os 5 mil ou ele tem que começar por menos. Boa tarde, Sidney. Não, ele já começa acessando já o valor máximo, né, que é os 5 mil reais. Dentro, né, ele apresentando o orçamento de que precisa dos 5 mil, a gente já libera os 5 mil reais, viu? Não tem por que começar menor e ir aumentando, não. Vai depender muito da necessidade mesmo do cliente, né, com recurso. Ok. Eu queria já emendar, porque eu lembrei agora, esse limite máximo, eu acho que eu não prestei muita atenção, esse limite máximo, por exemplo, existem muitas pessoas aqui que acessaram um acumulado 15 mil reais. Aí, da próxima vez, ela não tem mais o abono de 40%, né? Isso agora subiu para 20 mil reais ou continua nos 15? Foi isso que no início eu não compreendi direito. Pronto, essa questão eu realmente não trouxe aqui no slide, porque assim, esse bônus de adimplência, como eu disse, ele não é um bônus, né, certo, tem um bônus, não. Existe um limite, né, isso é estipulado no Plano Safra realmente, mas esse ano não mudou, e o limite continua de 15 mil reais. Então, assim, o cliente que pegou hoje até 15 mil reais, no caso, pegou 15 mil reais hoje com a proposta que ele está prospectando agora, ele não vai ter mais desconto nessa operação, né? Mas, assim, ele pode pegar 5 mil reais numa boa, tranquilamente, só não vai ter desconto, né? Mas os juros é tão baixo, 0,5% ao ano, então ainda é bem viável para o cliente, mas esse teto não aumentou não, Sidney, continua com os 15 mil. Ok, muito obrigado. Disponível. Ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, ver se aparece alguma. Na verdade, eu tinha elencado aqui 3 perguntas. 2 delas já foi respondida. Uma foi até no final da sua apresentação, Aldir, né? Você colocou que eu fiquei curioso para saber como é que está sendo essa metodologia, né, de vocês agora quando você fala de porta em porta. Então é essa questão individual mesmo, né? O produtor ele demonstra um interesse em fazer e vocês vão lá em loco a cada pessoa fazendo esse processo de esclarecimento e elaboração da proposta, não mais naquelas reuniões coletivas. A outra era uma dúvida que desde a época antes de eu estar trabalhando hoje na cooperativa, eu já trabalhei um tempo na época de EBDA e Baeté, e aí a gente também fazia algumas propostas de projeto e depois orientava. E no finalzinho do meu convênio lá, eu sempre tinha essa dúvida, porque começou a surgir. Chegaram tantos agroamigos, e aí eles disseram que não estava tendo mais o bônus, e isso para nós era novidade. A gente achava que quanto mais pegasse, sempre iria ter esse bônus, né? Mas você acabou de esclarecer para Sidney realmente essa questão de que continua com o teto de 15 mil. Então, chegou aos 15, o próximo ele pode pegar, mas já não tem os bônus de 40%. É isso? Exatamente. Por conta, assim, acho que como o agroamigo ele é para o pequeno, né? Para quem está começando realmente uma atividade. Então, assim, a gente entende que esse cliente, ele precisa mais, né, da gente nesse momento inicial. Então, quando ele já pegou, e assim, hoje, um cliente para ter pego 15 mil reais, ele já é cliente do agroamigo há muitos anos. Então, assim, a gente entende que ele já produziu, já cresceu ali na atividade, e já tem como pegar até uma linha de crédito maior, um agroamigo mais, está migrando, né? Porque assim, a gente quer que o cliente cresça realmente, né? Desenvolva a atividade dele. Eu também acabei esquecendo de falar em relação também a como que a gente está prospectando, né? A gente está trabalhando muito com os clientes de renovação nesse momento, né? Assim, que já é da nossa base. E esse cliente também, às vezes, ele nem precisa ir na agência, nem a gente ir até ele. Ele pode mandar para o nosso agente de crédito as fotos dos documentos, né, por WhatsApp do agente, e a gente prospecta dessa forma, e depois ele só vai na agência, ou melhor, o RP vai a campo, né, quando sai o contrato, coleta a assinatura dele nesse contrato, e ele só vai do banco mesmo sacar o dinheiro. Então, assim, isso também é algo que o banco mudou agora, essa questão, para cliente de renovação. Primeira vez, a gente tem que realmente pegar na propriedade, né, na comunidade do cliente.
Pronto. E uma última colocação, uma pergunta é assim, essa novidade agora que chegou, sobre a questão do financiamento da energia solar, que nós faz parte desse projeto Bahia Produtiva também, né? A gente tem empreendimentos da cadeia de bovinocultura de leite, e nós, enquanto entidade, juntamente com o pessoal da CA, eles proporcionam para a gente um curso, um treinamento, na verdade, em módulos, para tentar intensificar e melhorar essa questão da cadeia de bovinocultura de leite. Principalmente na região nossa aqui, que por mais que tenha essa questão da seca, mas é um potencial muito grande. Eu não sei se vocês estão cientes, mas já tem um laticínio mais de meio caminho andado já a ser implantado aqui em Rio Barbosa, que vai atender a região toda, um laticínio de grande porte. Então, para isso, a gente precisa trabalhar bastante. Jaziel já tá ciente aí com aquelas questões lá, né, Jaziel, do Prodeter, essa questão do leite. Mas, assim, eu queria saber, voltado para essa linha do agroamigo que agora está financiando, se vocês já têm, tipo, um molde, um kitzinho de energia solar, se tem quais são os aparelhos, qual é a imagem que vocês financiam, se já fez alguns aqui na região, né? Pronto. Aqui a gente não fez ainda, assim, por conta mesmo de demanda. A gente não teve ainda demanda de clientes do grupo variável para esse financiamento, mas a gente financia sim. A gente normalmente tem algumas empresas parceiras que já tem esse orçamento, né, do que precisa para ter, né, eu quero, por exemplo, irrigar um poço, né, quantas placas que vão utilizar, qual é esse kit, normalmente daria em torno de 12, 15 mil reais, e ele já vem prontinho já para a gente financiar, entendeu? Eu não fiz aqui nenhum ainda, mas se surgir, a gente tem como orientar o cliente em relação a isso. Pronto. Não, isso é perfeito, porque só complementando nessa questão do treinamento, né, e eles trabalham muito nessa base de unidade demonstrativa. E aí, tanto, né, para essa questão de irrigação dos piquetes, irrigação de outra área de um capim de corte, alguma coisa, é muito importante. Então, eu perguntei para saber se já tinha investido aqui na região algum, para saber se algum contempla nesse valor, né, de até 5 mil, ou se para a pessoa pegar, como você falou em alguns valores aí de 10 mil, realmente teria que ser o Agroamigo Mais, né? Exatamente, porque esses 5 mil reais seria realmente para algo muito pequeno, né? Então, normalmente não daria para financiar, mas se estiver também, a gente financia. Se o cliente estiver aí, a gente financia. Beleza. Vou ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui, algum esclarecimento. Uma CR nossa aqui da região lá de Itapiramutá, diz que tudo ficou bem claro, Odinel, por isso que por enquanto não tem mais perguntas. Certinho. Bom, eu acho que é isso. Então a gente pode passar para o companheiro Jaziel aí para iniciar as palavras deles. E aí, Jaziel, eu vou fazer, se você não se importar, pode, né? Se tiver alguma pergunta mais coloquial que seja no momento da apresentação, a gente vai interrompendo. Senão, no final, a gente abre para as outras perguntas, tá bom? Tá, tranquilo. A Aldiné quer falar alguma coisa, algum encerramento, algum incremento? Não, pode fechar o microfone. Para você ficar conosco aqui, né, até o final, né? Sim. Beleza, tá bom. Até para me ajudar a responder algo que eu, porventura, não saiba. Tá bem. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.